A palavra de Deus nos fala de um homem chamado Noé. Este tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E certa feita, segundo Gênesis, no seu capítulo de número 9, a partir do número 18, do versículo 18, a Bíblia nos afirma, Moisés nos relata que Noé se embriagou com vinho. E despindo-se em sua embriaguez, seus 2 filhos, Sem e Jafé, se preocuparam em ajudar o seu pai a se recompor, enquanto seu outro filho, Cã, se preocupou tão somente em sair a falar tudo aquilo que seu pai havia feito. Infelizmente, nos dias de hoje, existem alguns filhos de Acã que se apressam, mesmo que com boas intenções, não se detêm em anunciar quem foi que caiu, o que fez, o que deixou de fazer, e enquanto isso, a pessoa a qual se refere muitas das vezes está carecendo de um abraço, de uma palavra, de alguém que lhe estenda a mão, que lhe ajude a se recompor e não que a exponha. Porém, Jafé faz diferente. Ele se preocupa em tapar a nudez de Noé e de ajudá-lo a se recompor. Não estou, contudo, dizendo que nós devemos esconder, tapar, acobertar o erro de ninguém. Porém, o Senhor Jesus nos chamou para sermos apregoadores do Evangelho, apregoadores das boas novas, e não apregoadores de novas coisas que não nos representam, que não revelam quem nós verdadeiramente somos, só nos denigre. Coisas essas que são pontuais, porém são apresentadas de forma generalizada, mesmo que não intencionalmente. Certa feita, Deus havia ordenado dizendo que o fogo haveria de arder continuamente sobre o altar e nunca se apagar. Ele mesmo já havia feito arder o fogo sobre o altar. Agora era responsabilidade dos sacerdotes manter a chama acesa. Enquanto aqueles que acreditam estarem fazendo um bem ao apontar os erros, as falhas que há em nosso meio, quem sabe o pecado de alguém, a queda de alguém, há um espírito que geme, daqueles que nos chamou, esse espírito geme, se lamenta ao dizer, e vós o que tens feito para manter aquela chama acesa, para que aquela chama não se apague? O seu apontar em que tem contribuído para manter acesa a chama que um dia eu fiz arder naquele coração. Lembre-se do que tenho vos dito em minha palavra, de quem é o papel de acusador. Como apregoadores do Evangelho das Boas Novas, a nossa missologia não é apresentar, não é falar aquilo que um homem faz, mas aquilo que Deus faz. Pois o homem é falho, por isso a Bíblia nunca vai apresentá-lo como referência, mas Cristo. Como apregoador do Evangelho das Boas Novas, eu também sou sal da terra, e como sal precisamos ser provocadores de sede, provocar nas pessoas sede por Deus, em fazer parte da nossa família. E como estarei fazendo isso? Procedendo, agindo como Cã, ainda que não intencionalmente. A igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas que buscam um Deus perfeito, cada um em seu processo individual, tendo como referência a Cristo e não seus ministros que, dotados de uma mesma natureza adâmica, são tão sucessivos a erros, falhas e pecados como ele. Não estou, contudo, querendo ser hipócrita. Bem sei que existem aqueles que a Bíblia chama de falsos profetas. Porém, a nossa missologia ainda é anunciar que Jesus salva, cura e liberta. Jesus nos apresenta o verdadeiro evangelho dos fariseus. E entre os relatos e citações do Mestre está a oração de um fariseu que dizia: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, ou como este publicano. O verdadeiro evangelho dos fariseus é aquele em que se aponta os erros, as falhas, o pecado de alguém, ainda que não seja essa a intenção. Lembremos que está escrito que não devemos julgar para não sermos julgados. No verdadeiro evangelho dos fariseus, nos posicionamos em superioridade, mesmo que não intencional, por não praticarmos as mesmas obras que os outros. Porém, no Evangelho de Cristo, consideramos o outro melhor do que nós mesmos.
No reconhecimento que somos falhos, pecadores, a própria palavra de Deus nos afirma que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. A única diferenciação para Deus é entre aqueles que vivem uma vida de pecado deliberadamente, sem nenhum temor, e aqueles que, mesmo com sucessivas falhas, procuram se espelhar em Deus. No verdadeiro evangelho dos fariseus, diante daqueles que estão caídos, quem sabe numa filosofia, num pensamento equivocado, ou quem sabe ferido na estrada da vida, se afasta para não se contaminar, quem sabe até dizendo, não faço parte disso. Porém, assim como na parábola do bom samaritano, o verdadeiro evangelho de Cristo é aquele em que eu me aproximo para ser um instrumento de cura, para ser aquele que abraça, aquele que estende a mão e ajuda a levantar. Diante da queda moral e espiritual vivenciada nos nossos dias, somos aquele que nos posicionamos ao menos para orar. Ficar indiferente está fora de cogitação, ser um mero narrador do que se dá, o que se passa, menos ainda. Se não pudermos ser aquele que desce ao fundo do poço, sejamos ao menos aquele que segura a corda na outra ponta, mas de forma alguma sejamos aqueles que saem a anunciar quem foi que caiu, quem é e não é mais, quem podia e não pode mais. Filhos de Cã, e o verdadeiro evangelho dos fariseus é uma realidade nos nossos dias. Porém, ainda existe filho de Jafé na casa, e o verdadeiro evangelho de Cristo sobrevive. E é este evangelho, as boas novas, que o Pai tem requerido de nós que anunciemos, seja qual for o veículo. Venha estar conosco, venha nos conhecer. Eu queria que você cantasse essa canção. El Shaddai, El Shaddai,